Seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como é que funcionam as constelações familiares, pelo menos a forma que nós fazemos no Germinar. A Cris e eu temos uma longa história e uma longa trajetória com as constelações familiares e nós encontramos várias formas eficientes de aplicá-las. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais são as ferramentas, a metodologia e o funcionamento que nós usamos nas nossas práticas para que você entenda e se prepare para participar da nossa próxima vivência. As constelações familiares partem do pressuposto que todas as pessoas carregam em si um campo de informação comportamental sistêmico. O que isso quer dizer é que toda a história da sua ancestralidade, o que veio antes de você através do seu pai e da sua mãe, chegam a você em forma de informação. Quer você tenha consciência disto ou não. E toda essa informação que vem da ancestralidade está agindo na sua vida, em alguns casos lhe favorecendo, trazendo características que são positivas e lhe ajudam a conquistar aquilo que você deseja, e tantas outras são prejudiciais, porque acabam te atrapalhando de se aproximar do destino que você gostaria. O processo das constelações tem duas funções principais. A primeira delas é te trazer consciência acerca de quais são os padrões comportamentais que chegam até você, para que você entenda e perceba qual é a origem disso e possa tomar alguma atitude prática. A segunda é fazer um reposicionamento, ressignificar essa informação dentro de você, para que, a partir deste momento, essa energia que chega até você venha de forma diferente. Então, o trabalho das constelações faz basicamente essas duas coisas. Existem várias ordens do amor, várias leis sistêmicas, e eu não vou entrar em detalhes sobre tudo isso aqui, pois a minha intenção não é dar uma aula nem fazer um curso de constelação, e sim te explicar como é que a gente trabalha, qual é o funcionamento da nossa dinâmica, para que você tire o melhor proveito na constelação em que você vai participar. Todas as constelações mostram uma história. Então, se a energia que chega até você veio da ancestralidade, é porque existe alguma dinâmica que aconteceu entre os seus ancestrais que está sendo expressa e manifesta na sua vida. Então, vamos supor que a sua avó materna tinha uma questão com a mãe dela, a sua bisavó. A relação entre essas duas pessoas, a sua avó e a sua bisavó, pode estar representando na sua vida hoje algum tipo de característica de comportamento ou padrão que te atrapalha. Se você ganha consciência dessa informação, você já sabe que isso não é seu, isso é sistêmico e veio de lá, e você pode se reposicionar de forma a que isso não lhe afete mais. Para que a gente tenha a consciência das dinâmicas, nós usamos representantes, e aí existem duas possibilidades. A gente pode fazer isso através de constelações individuais, que são feitas com bonequinhos. A gente usa bonequinhos, ou pedrinhas, ou objetos inanimados quaisquer, aos quais nós damos a conotação de representar cada pessoa. Então, se fosse uma constelação com bonequinhos, nesse exemplo que eu dei, eu ia colocar um bonequinho representando a sua avó materna. Ia colocar um outro bonequinho representando a sua bisavó materna. E aí, se ambos estivessem de costas um para o outro, sem se olhar, eu posso supor que existe algum conflito aí. E a partir dessa informação, nós vamos fazendo movimentos de conciliação para entender o que está acontecendo. Então, a primeira forma de fazer constelação é uma constelação individual, que vai ser o constelador e o cliente constelado com os seus bonequinhos, ou pedrinhas, ou objetos inanimados. Essas constelações podem ser feitas de forma presencial, ou seja, a gente pode estar junto na mesma sala e fazer isso, ou online, funciona do mesmo jeito. Porque a informação do que cada bonequinho, cada objeto, cada representante está sentindo é uma informação que está em um campo de informação. E durante o processo da constelação, nós acessamos esse campo. E o constelador tem a capacidade de sentir o campo e identificar o que cada um daqueles representantes está sentindo, como está olhando, como está fazendo, assim como o cliente também tem. Uma outra modalidade de constelação que também nós usamos são as constelações presenciais em grupo. Existe um grupo de pessoas que servirão como representantes. E o constelado, a pessoa que traz uma questão a ser constelada, vai escolher representantes físicos, pessoas. E o melhor é que no nosso trabalho nós não revelamos ao representante o que é que ele está representando. O representante vai simplesmente ser escolhido e vai sintonizar com a frequência, com a intenção daquilo que nós queremos encontrar. Então, no meu caso, do exemplo que eu dei, se eu quero constelar a relação da avó com a bisavó, tem um grupo de pessoas, eu vou apontar para uma delas e falar assim: Joaninha, você pode entrar no campo? A Joaninha se levanta,
respira fundo, entra no campo e ela vai sintonizar a energia da avó. Daí eu peço para outra pessoa, e tanto faz for homem ou mulher, fala, Joãozinho, você pode entrar no campo? Ele vai entrar e vai representar a bisavó. O que vai acontecer é que o representante vai ter as sensações físicas, mentais e emocionais da pessoa que ele está representando. Então, quando o Joãozinho entra, ele não vai mais se sentir tal qual Joãozinho. Ele vai se sentir como a bisavó do constelado estava se sentindo naquele determinado momento. Assim, o constelador pode ir fazendo perguntas e conduzindo os trabalhos para entender exatamente o que é que está acontecendo ali. E a partir daquela informação, nós, consteladores, podemos propor soluções. A gente vai reposicionando e fica muito fácil para o constelado olhar e observar qual é a dinâmica que está acontecendo, bem como usar frases de solução, movimentos sistêmicos que vão readequar essa dinâmica. Nós entendemos que os representantes se beneficiam tanto quanto, ou até mais, que o próprio constelado. E é por isso que nós tendemos a gostar mais de fazer grupos pequenos. Nós, no Germinar, já fizemos constelações com mais de 100 pessoas. A gente fez uma constelação uma vez em um hotel com 108 pessoas, ao mesmo tempo, constelando várias pessoas, e é muito legal, tem muita energia, é muito dinâmico. E nós também já fizemos constelações com grupos de 6 pessoas, e também é muito legal, só que são coisas diferentes. O que nós percebemos é que em grupos menores, os representantes se beneficiam mais. Porque quando um representante está lá a serviço do campo, representando uma situação para que a constelação de uma pessoa se manifeste, ela recebe e passa através dela uma energia de cura que vai resvalar nas suas questões internas também. Os representantes podem representar pessoas vivas ou já desencarnadas, podem representar sintomas, podem representar situações, podem representar empresas, objetos, animais, tanto faz. A única coisa que é preciso é que o constelador e o constelado sintonizem a intenção de quem é que o representante vai representar e ele representa. Então, eu posso chamar um representante para representar uma doença, por exemplo. Eu posso chamar o seu Antônio para vir representar um câncer. Eu posso chamar o Pedrinho para vir representar o esforço no trabalho. Eu posso chamar a dona Zequinha para representar a força do feminino. Eu posso chamar alguém para representar a alegria. O representante nunca sabe o que ele está representando. Mas o mais interessante é que o representante, via de regra, assume trejeitos, falas, sensações que condizem exatamente com aquilo que ele está representando. Se você vai participar pela primeira vez como um representante e você não sabe muito bem o que fazer, você acha que não vai dar conta e que talvez faça errado, não tem problema, fique tranquilo. Se você for chamado para ser representante, você simplesmente vai levantar, respirar fundo, dar um passo à frente e permitir sentir o seu corpo. E aí você flui de acordo com os movimentos do seu corpo. É só isso, mais nada. Se você tiver vontade de andar, ande. Se tiver vontade de parar, se tiver vontade de deitar, se tiver vontade de falar alguma coisa, de gritar, de chorar, de rir, sinta essa vontade. Tudo é normal. Para você que vai participar pela primeira vez, não se assuste, porque é muito comum que as pessoas tenham reações muito intensas, reações muito viscerais. Então tem pessoas que gritam muito, que tem que pôr uma raiva para fora, que choram muito, tem pessoas que perdem força e caem no chão, e tá tudo bem, isso aí faz parte do processo. E quando isso termina, todos saímos de lá bem felizes e em paz. Não fique com a impressão de que é algo mágico. Não fique com a impressão de que nós estamos invocando o espírito das pessoas que já morreram, pois não é isso que nós fazemos. O trabalho das constelações, ele é um trabalho sistêmico, de um campo de informação. Então, quando eu trago a bisavó para ser representada, eu não estou trazendo o espírito, a alma da bisavó. Eu estou trazendo a informação que está no campo do meu cliente, daquele que está sendo constelado. Então, o que vem ali é um código de informação, não é a alma de uma pessoa. E a gente não está mudando a história da pessoa, nós estamos mudando a percepção do cliente constelado acerca daquilo. Para você que vai ser constelado, é importante que você tenha uma noção do que é que você quer constelar. Muito embora, na hora, quando você entra ali, a gente vai chamar você para sentar do nosso lado e você vai falar o que é que você imagina que precisa constelar. Só que a força do campo vai mostrar que talvez seja algo mais profundo, talvez seja algo diferente, e muitas vezes a direção da constelação vai para outro lugar, porém, todas as vezes é o melhor lugar possível. É exatamente aonde tinha que ir. É comum acontecer das pessoas acharem que querem tratar de um tema e na hora a constelação vai para um outro lugar totalmente diferente e ela fica meio sem saber por que aquilo aconteceu e tá tudo bem, porque você não precisa saber. Simplesmente permita que aconteça.
Todos os desdobramentos que acontecem dentro de uma roda de constelação, eles acontecem ao longo do tempo. Então, ali na hora, você vai ter alguns insights, vai ter algumas revelações, só que isso continua agindo no seu corpo. Essa informação vai continuar assentando, vai continuar mudando, e com o passar dos dias e das semanas, você vai vendo mudanças efetivas acontecendo em todas as áreas da sua vida de forma concreta, de forma inequívoca. Então, não se preocupe em sentir na hora, em ter a solução, em ter a resposta. Não se preocupe de lembrar de tudo. Você não precisa lembrar de tudo. A única coisa que você precisa é se permitir estar ali observando e sentindo, e as coisas vão naturalmente acontecendo. Após o término da constelação, é muito comum que haja a necessidade de uma intervenção, de agendar uma consulta, né, comigo ou com a Cris, para que a gente possa te ajudar a digerir isso. Se esse for o caso, muito bem. A todos os que são representantes, é muito engraçado, porque a Cris e eu sabemos o que é que cada um está representando. E na maioria das vezes nós conhecemos a história das pessoas. E aleatoriamente, que não é aleatório, é sincrônico, os representantes acabam representando situações que têm muito a ver com eles. Então, quando eu chamo o Joãozinho para representar alguma coisa, de alguma forma tem uma relação com ele. E é por isso que nós dizemos que os representantes muitas vezes têm muito mais benefício do que o próprio constelado. Eu sei que é um processo lindo, muito transformador, que é um instrumento de mudança profundo. Na nossa história, a Cris e eu tivemos inúmeras, incontáveis curas. Como alunos sendo constelados, nós já presenciamos e testemunhamos coisas mirabolantes, assim, inacreditáveis de curas que aconteceram com pessoas dentro das constelações, sendo que a única coisa que é fundamental é que você esteja aberto, que você esteja presente. Mesmo que você seja um representante, você está ali na roda, disponível para ser um representante, e não seja chamado, você não participe efetivamente do movimento, assistir aquilo e presenciar é extremamente curador. Você pode passar uma noite inteira ali sem entrar na roda, sem ser representante de nada, e ainda assim você vai ser profundamente transformado. É muito importante que você saiba que a Cris e eu, na postura de facilitadores, não temos nenhum poder sobre a cura. A gente não direciona, a gente não tem uma intenção, a gente não tem uma expectativa de resultado. A nossa função é estarmos ali de forma neutra, conduzindo o processo, permitindo que a vontade do campo se manifeste. Então, em algumas vezes, a solução é óbvia, acontece, em outras vezes, não acontece. E tá tudo bem. Tem movimentos que não são feitos, e a gente respeita isso. A gente vai até onde tem que ir. A gente não passa do limite, e quem faz o trabalho todo é o campo, não somos nós. Nós não estamos ali usando poder, intenção, desejo ou força para manifestar qualquer resultado. O resultado é soberanamente do campo, não é nosso. Então, tudo que acontece de bom, maravilha, é mérito do campo. E tudo que não acontece, não é culpa de ninguém, é porque não está na hora ainda de acontecer e a gente tem que saber respeitar. Todas as informações que vêm no campo são muito relevantes e muito preciosas. E para quem está atento, todas elas têm um potencial de transformação muito grande. Agora que você já sabe exatamente como funciona, você pode escolher qual é a melhor forma para você. Participar de uma constelação individual, com bonequinhos, objetos, ou uma constelação em grupo, um grupo pequeno ou um grupo grande. Normalmente nós direcionamos e orientamos o que nós acreditamos que seja o melhor para cada um. É importante que quando você vá participar de uma constelação, você esteja aberto, inteiro, disponível, para que essa transformação seja o mais suave e profunda possível. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida acerca de qualquer um desses tópicos, quando você estiver presencialmente na sua constelação, aproveite e pergunte para mim ou para a Cris e nós teremos o maior prazer em respondê-lo. Eu espero que essa conversa tenha esclarecido alguns pontos para você. Caso haja ainda alguma dúvida, sinta-se à disposição para perguntar. Eu só acho importante que essa introdução seja feita para que na hora da constelação nós tenhamos mais tempo para trabalhar diretamente no campo e já chegando lá com uma consciência prévia do que vai acontecer. Gratidão a todos, super ultra mega beijo, tudo de bom, tchau.